Vamos lá, gente, que o assunto é extenso e importante. Em 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei foi batizada como Lei Berenice Piana e, além de instituir a política, ela trouxe uma série de direitos às pessoas com esse transtorno, tá? Falar que a pessoa é autista é um conceito que já está ultrapassado. Hoje a gente fala da pessoa com autismo, né, para que não haja a rotulação daquela pessoa. Então a gente usa a expressão de pessoa com autismo. E essa lei, né, que instituiu essa política, ela visa inserir a pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, na sociedade, de forma que ela possa se desenvolver plenamente dentro de todas as suas limitações e de suas capacidades. Então é de extrema importância. Eu vou citar aqui algumas diretrizes dessa lei. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações políticas e no atendimento às pessoas com esse transtorno, tá? A participação da comunidade na formulação de políticas voltadas para essas pessoas e o controle social na implantação dessas políticas. Isso aqui é interessante, Pérola, porque leva a sociedade a participar disso, né? Então a sociedade, a mãe, o pai, o irmão, os familiares, os amigos das pessoas que possuem o autismo, né, o transtorno do espectro autismo, eles participam da formulação dessa lei e participam também do controle da efetividade da implantação. Então trouxe não só obrigações e deveres para o poder público, mas também para as pessoas, né? As famílias são a base da sociedade brasileira, conforme descrito na Constituição. E por esse motivo, como as famílias são as mais afetadas, quando se tem alguém com esse transtorno em suas famílias, é necessário que ela esteja presente também, tanto na formulação das políticas, quanto no controle da implantação. Além disso, trouxe para o setor privado diversas obrigações também, como atenção integral às necessidades da saúde. Isso aí a gente fala para o setor privado e para o setor público, os hospitais públicos e os hospitais privados também. E aí a gente inclui os planos de saúde, né, que tem que entregar, né, o tratamento adequado e necessário àquela pessoa, tem que custear isso. Eu já vi que você quer perguntar alguma coisa, né? Quero. Caso, então, o plano de saúde ele se negue a fornecer esse atendimento, o que uma mãe pode fazer, por exemplo, ou responsável pela criança com o transtorno? Começa assim, tem que haver a indicação médica de determinado tratamento ou determinada terapia. Não há, que eu saiba, não há qualquer procedimento, né, cirúrgico ou não cirúrgico, é mais tratamento mesmo, feito com psiquiatras, psicólogos e demais profissionais da área de terapia. Fisioterapia também, porque é um transtorno que ele pode afetar de diversos modos a pessoa. A gente tem graus de autismo que vão, acho que é de 1 a 4, 1 a 5, alguma coisa assim, onde a pessoa você nem percebe que tem, e outras que são completamente não funcionais, né, que não se relacionam com outras pessoas, que não falam, algumas que têm incapacidade motora também, e cada uma delas precisa de determinado tratamento. Quando há indicação médica para determinado tratamento e o plano de saúde se nega a custear isso, ou seja, se nega a obrigação que ele tem por contrato e por lei, que é prover e custear esse tratamento, cabe à mãe, representante legal, no caso, se ele for menor, né, se for incapaz,
de ingressar judicialmente. E esse pedido judicial para que o plano de saúde custeie, que faça, né, que obrigue ele a prover aquele tratamento, pode inclusive ser objeto de um pedido liminar que normalmente o judiciário defere. Até porque quando a gente trata de saúde, gente, é uma questão muito importante e não importa se é uma cirurgia cardíaca ou um tratamento para uma pessoa com um transtorno do espectro autista. A pessoa precisa daquilo e ela tem que ter aquele tratamento. Tá? Então o plano de saúde não deveria negar. Caso ele negue, o judiciário está aí para socorrer. Olha, em relação a essas empresas, né, do setor privado que não quer fornecer o atendimento, entrando também no aspecto mais de estudos. Hoje a gente vê a grande quantidade aí de mães e tem até mesmo grupo em WhatsApp, grupo em redes sociais, falando ali sobre a necessidade dos filhos terem monitores nas escolas, Abraão. Sim. Nesses casos, as escolas que se negam a essa contratação de monitores que vão estar ali auxiliando, ajudando essa criança, o que acontece? A mãe precisa fazer o quê nesses casos? Olha, isso aí é uma questão que eu já vi acontecer diversas vezes. As escolas que estão mais atentas, elas têm esse acompanhamento e existem algumas crianças, né, que possuem esse transtorno que necessitam daquela pessoa ali durante todo o período que ela estiver na escola, né, ao lado dela, inclusive na sala de aula. Tá? Cada tipo cada grau do transtorno vai determinar um determinado nível de acompanhamento. As escolas, elas são obrigadas a ter isso, sim. É uma obrigação que essa própria lei trouxe, ela inovou no ordenamento jurídico trazendo isso, e eu já conheci escolas que atenderam a isso porque ela sabe da importância da inserção na sociedade daquela pessoa. Ali não se trata de formar as pessoas ditas normais ou as ditas diferentes. Se trata de formar pessoas. A gente busca levar igualdade a todas elas, para que elas tenham oportunidade de se desenvolver plenamente e de serem pessoas realizadas. E isso só é possível através de políticas efetivas e positivas, como é o que acontece. Quando a escola se nega a fornecer esse determinado profissional, a pessoa pode, eu já vi resolver com uma conversa, tá? Uma conversa foi suficiente, mas ela pode, inclusive, ingressar judicialmente. A escola, tanto faz de rede pública, particular, é a mesma coisa. Tanto faz. Tem obrigação de receber o autista, é isso? Tem, lógico. A lei dá esse direito? Lógico. Toné, é uma pessoa... É inclusão mesmo. É inclusão, é uma política inclusiva. É uma pessoa igual a mim, a você, a qualquer um outro, não faz diferença nenhuma. Ela só precisa de determinados cuidados que muitos de nós não precisamos. Inclusive, o plano de saúde também, no caso de acompanhamento integral na escola, é uma obrigação do plano de saúde entregar esse profissional para acompanhar essa pessoa. Olha aí, já é uma... Exatamente, porque isso aí faz parte do acompanhamento e do tratamento dela. Olha, essa daí é uma questão também, eu acredito que muitas pessoas também possam não saber. Não sabem. Casos, a assistência pelo SUS também? Saúde... Então, o SUS, em tese, né, deveria. Só que o SUS, como é uma máquina estatal, ela não consegue, né, atender a todas essas necessidades ainda. Porque demandaria a contratação de profissionais. Existe, infelizmente, ainda hoje um déficit de profissionais com a qualificação necessária enorme. Então, faltam profissionais. Então, a contratação dos profissionais não é fácil, não, é difícil. Não é só na área de saúde, na área de educação aí, viu, Abra? Que as pessoas que a gente já trouxe aqui falar sobre isso, realmente questionaram.
Porque a Secretaria de Educação justificou e alegou que não tem profissionais. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Esse tipo de transtorno, aí fica complicado. Os profissionais que existem, Toné, eles estão na iniciativa privada. Eles não estão trabalhando para o poder público, para o SUS ou para as secretarias de saúde. Eles estão trabalhando na iniciativa privada, porque paga melhor, paga em dia, né? Então tem algumas coisas. Enquanto a gente tratar, né? Enquanto nós não tratarmos os médicos, os professores e demais servidores públicos do jeito que eles merecem ser tratados, eles não vão querer trabalhar no Estado. O Estado que eu digo, município, Estado e União e Distrito Federal. Não tem porquê. Mal remunerado, estrutura de trabalho normalmente horrorosa, péssimas condições de trabalho e alguns deles muito trabalho. Para no final do mês não ganhar um salário muito pequeno. Então o médico é desvalorizado pelo poder público. O professor, então, da mesma forma. E assim, o professor, ele é a pessoa que forma o médico. Forma todas as profissões. Que forma todas as profissões. Enquanto não houver a valorização do profissional que entrega aquilo que é o mínimo que o Estado deve levar ao indivíduo, ao cidadão, que é saúde, segurança e educação, esse é o mínimo que o Estado deve entregar. Enquanto não tiver a valorização desses três profissionais, a gente sempre vai ter uma sociedade capenga. Sempre. É aquele negócio, aquela expressão que se utiliza, né? Muitos profissionais que são servidores da saúde ou da educação não trabalham muito felizes. Eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho, né? Esses profissionais precisam ser extremamente valorizados. Bom, mas o assunto hoje não é esse. Isso aí a gente fala um outro dia e eu nem gosto muito de tratar desses temas, embora me traga uma certa revolta. Mas sobre o que a gente estava falando, na política que a lei trouxe, ele trata aqui no inciso 8º do artigo 2º, nas diretrizes ainda, ou seja, diretriz é para ser seguida pelo Estado, por todo mundo. Tá? E aqui presta atenção, você que está nos ouvindo. Eu vou ler aqui a lei letra a letra. O Estado deve, conforme o inciso 8º, né, incentivar a formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. Não é fácil, eu vou falar primeiro da família, não é fácil você ter filhos com um transtorno, dependendo do grau. É dificílimo para uma família. Você vai entrevistar aqui uma pessoa daqui a pouco que pode ser que ela esteja numa condição assim, os graus menos, né, onde a pessoa tem uma capacidade maior, já não é tão difícil assim, embora ainda assim tenha algumas dificuldades. Então você capacitar os pais para como agir com os filhos é de extrema importância. E eu gostaria, Toné, que é muito envolvida na questão do que acontece, você já viu algum treinamento, algum curso de capacitação destinado a pais que tenham filhos com transtorno do espectro autista? Nunca ouvi falar. Pois é, a gente deveria ter ouvido falar, isso deveria ser permanente, que os diagnósticos disso, o número disso, surgem e aumentam dia a dia. Abra, e no termo de educação, desculpe de novamente interromper, a gente sempre está trazendo aqui pessoas, mães, inclusive, que têm filhos autistas, não é isso, Perola? Uhum. E elas falaram, tem uma que tem uma filha que tem 2 anos que não vai à aula porque não tem. Você não tem pessoa capacitada para atender. Tem 2 anos, não é isso, Perola? Foi isso que a mulher denunciou aqui. Então, aí cumpre ao Estado... Aí vai o quê? Pode processar? Deve processar. Deve processar. E exigir que tenha. Exigir que tenha. É um dever do Estado. É um dever do Estado, exatamente. É um dever do município, do Estado e da União. Que você está falando de creche. Mas existe também pessoas autistas que chegam com autismo, perdão aqui, que chegam a doutorado.
E às vezes eles precisam de determinados cuidados. Essa pessoa que a gente fala, que a gente imagina, né? Quando você fala da pessoa com transtorno do espectro autista, a gente pensa na criança, mas não. Sim, A gente tem adulto adultos. também, isso. E às vezes eles precisam de determinados cuidados. Aí o Estado também tem que proteger também quando chega na idade Então adulta? não fala de criança, fala de pessoa com transtorno do espectro autista. Aí não fala sem identidade? Não fala limite de idade, não nada aponta, disso. não. Não. E assim, a pessoa, né, dizem que a pessoa assim, mais que rica essa do mundo... assistência, Abra, tem que ser desde a parte da infância, até a adolescência, até a idade adulta. Até sempre. A pessoa pode precisar disso sempre. E, inclusive, tem benefício assistencial para aquela pessoa, caso que se a família não tiver uma condição financeira boa, né? E aqui a lei diz, eu acho que é meio salário mínimo por a renda per capita inferior a meio salário mínimo, ela tem direito a um benefício de prestação continuada de um salário mínimo para ajudar na compra de medicamentos, na compra de alimentação adequada, que muitas delas precisam de alimentação adequada. Mas voltando ao que ao que a gente estava falando, o homem mais rico do mundo, dizem, né, que tem um grau, que tem um transtorno do espectro autista. O mundo voltou a ser Elon Musk. Então, é dele mesmo que eu estou falando. Dizem que ele tem o transtorno do espectro autista. Então, não é porque o indivíduo, a pessoa, tem esse transtorno que ele vai ser incapaz, improdutivo, um peso para a sociedade. Ao contrário, existem alguns que são gênios. São gênios. Eu lembro de um caso que eu vi eu gosto muito do Discovery Channel, né? Ali passam as coisas interessantíssimas. E tinha um rapaz autista, né? Na época ainda se usava essa expressão, que ele era músico. E ele tinha um dom para quase todos os instrumentos. Ele ouvia uma música, tipo um concerto de Chopin no piano, bastava ele ouvir aquilo uma vez e ele conseguia reproduzir aquele concerto de 20, aquela música que levava 25 minutos inteira, sem qualquer erro. Os gênios da matemática, alguns deles que desenvolveram algoritmos e logaritmos inimagináveis, eram pessoas que foram consideradas, às suas épocas, autistas também. Então a gente não fala que são pessoas que são um peso para a sociedade. Ao contrário, elas podem sim, às vezes, trazer dificuldades para a família, mas uma boa parcela dessas pessoas, se desenvolvidas as habilidades delas, habilidades natas, elas podem ser de uma utilidade impensável para a nossa sociedade. Exatamente. Inclusive, falando ainda nessa questão aí da capacidade, eu conheço 2 pessoas que têm autismo, é um grau de autismo severo. Um deles, na verdade, tem um grau de autismo severo, mas assim, é extremamente inteligente, inclusive é criança ainda, mas fala inglês como ninguém, como se ele já nascesse realmente com uma habilidade especial. E ele consegue, assim, falar de uma forma brilhante, como se fosse um adulto realmente e já tivesse estudado muito para conseguir E uma criança se desenvolver ali na linguagem. Então, assim, o autismo, e nesse mês de conscientização, a gente consegue observar que, para além desse grau de dificuldade que a família, como eu iniciei falando, tem, é exaustivo, sim, principalmente as mães que precisam deixar ali seus trabalhos e diversas outras funções para estar realmente atendendo ali as necessidades da criança, mas até mesmo o Estado precisa também colocar os direitos, e sim, as crianças têm o direito a esse auxílio dentro da sala de aula. A gente recebeu aqui um grupo de mães atípicas e elas fizeram inclusive esse apelo, um apelo e denúncia, falando sobre as filhas que estavam em casa e não iam à escola. Uma outra que nesse início de ano letivo, ela tentou, foi até a escola, fez a matrícula, comprou os materiais da criança e a criança agora está impossibilitada também de ir à sala de aula porque não se tem
o profissional. E quando a gente fala de não ter o profissional qualificado, de não ter essa mão de obra, a gente se questiona por que não capacitar justamente os pais. Inclusive, uma dessas mães, ela levantou também essa hipótese e um pedido. Já que não tem esses profissionais qualificados, por que não dar esse suporte e as mães ficam na sala de aula, as mães podem auxiliar ali os professores com essas crianças? E isso está na lei. Exatamente. Isso está na lei, capacitar os pais. Quando a gente vem para a prática, infelizmente, a gente ainda sente. E quando fala sobre lei, a gente tem o SUS, né? Que tem aí direitos extraordinários ao ser humano e garante uma vida digna a todos. Mas que quando vem para a realidade, a gente sente essa carência, essa dificuldade, que infelizmente só vai mudar quando a gente começar a realmente cobrar o Poder Judiciário. Porque senão vai continuar da forma que está. A criança, ela é impossibilitada de estar ali em sala de aula, convivendo com diversas outras, aprendendo, aprimorando também as habilidades que ela tem. Ela é uma criança como qualquer outra. Existe o autista não verbal, existe o autista verbal, e que mesmo sendo não verbal, ele consegue ter ali também um grau de aprendizado maior ou igual ou menor a uma outra criança. Então, assim, cada caso é cada caso, mas independente do grau de autismo, a criança tem direito de estar em sala de aula, é um direito que não pode ser negado e, claro, os pais têm que continuar batendo. Eu achei, assim, particularmente muito bonito o pedido da mãe para que a justiça, sim, concedesse para que ela estivesse na sala de aula ajudando o filho dela e não só o dela, também dando suporte a outros que necessitassem. Então, eu queria entender até mesmo isso, Abraham. Uma mãe que ela sente essa necessidade de colocar o filho na escola, ela já está, né, em um momento, 3 meses já se passaram, estamos chegando agora no 4º, o ano letivo já se iniciou, a criança está ali precisando ir para a sala de aula, e aí, como que reage nesse caso? O que fazer então? É um pedido ao judiciário? O que faz para você conseguir ver o seu filho novamente estudando, ver o seu filho se desenvolvendo? A escola não aceita porque não tem um profissional para acompanhá-lo, correto? A justificativa que eles dão. E ela também não deve ter plano de saúde para obrigar o plano de saúde a fornecer esse profissional. Se ela for capacitada, ou até mesmo se não for, eu acho que uma conversa com a escola, em primeiro lugar, a gente busca sempre resolver tudo amigavelmente, né, administrativamente ali. E no caso da negativa, né, da escola, buscar o judiciário para que ela tenha para que assim, o direito não é dela, o direito é do filho dela que tem o transtorno de ter aula, de ir para a escola, de conviver com outras pessoas, é um direito dele. E se para que o direito dele seja exercido, seja necessário que ela seja essa profissional, obviamente ela tem que ser minimamente capacitada para isso, eu entendo assim. Não vejo por que um juiz negar. Não vejo por quê. Aí ela teria que ir através da via judicial para que, através de uma decisão liminar ou até mesmo posteriormente uma decisão final, por sentença, ela tivesse esse direito garantido. Agora, tem uma questão dentro dessa capacitação da pessoa que vai estar ali, um monitor, um auxiliar de turma, é que alguns portais aí de Secretaria de Educação e até mesmo da Saúde que falam ali sobre esse auxiliar de turma, alguém que vai estar ajudando essas crianças, normalmente não são pessoas tão capacitadas, eu diria assim, capacitadas profissionalmente, com a formação. Por vezes, são adolescentes que são estagiários, meninos que são colocados ali para dar esse suporte em sala de aula. Inclusive, nesse caso em específico que a gente volta a falar, que foi um caso que tivemos aqui na TV, ela veio, contou sobre toda a situação, a experiência. Ela disse que a justificativa foi de que não tinha justamente pessoas se colocando ali à disposição para essa vaga, que não tinha ninguém. De contrapartida, ela já fala que os monitores, as pessoas que estavam auxiliando, não estavam recebendo o valor integral, era metade, teve toda uma questão aí, mas que nem entra.
Só que o que eu quero reforçar é a fala dela em relação a essas pessoas que, por vezes, eram apenas jovens ali, que estavam até mesmo só cursando pedagogia ou qualquer uma outra área, psicologia, enfim. E outros eram jovens apenas que estavam ali, olha, tinha acabado o ensino médio, ou até mesmo cursando o ensino médio, e começa a trabalhar nessas escolas para dar esse suporte. Então, já que recebe esses jovens aí, que não, eu diria que não tem essa capacitação que o judiciário fala que precisa ter, A lei então fala. as mães que a lei fala. então fala que precisa ter, então essas mães poderiam sim estar inseridas aí nesse contexto de sala de aula auxiliando. Usando essa analogia que você fez, sim. Embora isso, na minha visão, como jurista, né, como operador do direito, eu vejo que a pessoa precisa ser capacitada, tá? Eu compreendo que as próprias escolas, ou um grupo de escolas, porque você fazer um programa para toda uma rede escolar estadual deve ser uma coisa extremamente complexa. Programa de capacitação para profissionais para atendimento a alunos com transtorno do espectro autista. A metodologia é muito complexa. A metodologia é muito complexa. Não, então, em vez disso, a gente pode ter cursos menores, núcleos menores, sei lá, pega as escolas estaduais somente daqui de Itabuna ou de Ilhéus, capacita os professores, algumas pessoas para atuar naquelas escolas ou até mesmo para atuar em outras. Então, é necessário, a gente fala de um país que é continental, né? Então, o que seria mais fácil? A gente agir localmente, criar um núcleo de capacitação de Itabuna e Ilhéus, por exemplo, ou da região cacaueira, sei lá, do Recôncavo Baiano, do Oeste Baiano, alguma coisa assim, do Pará, de algumas regiões, e para que formasse profissionais a partir daí. A gente pensa local, a gente age localmente, mas pensa globalmente, né? Se fosse implementado, que você implementar um programa de capacitação a nível Brasil, vai levar 5 anos para planejar, outros 5 para começar a botar em prática, para executar talvez mais outros 5 anos depois. Então, estamos falando de 15 anos. Se a gente agisse com núcleos menores, isso poderia começar daqui a 3 meses. E aí, mais rápido, e aí né? eu atendo a lei, e aí eu atendo a sociedade. E as mães, elas podem participar disso. Talvez ela não necessariamente vá cuidar do filho dela. Ela pode cuidar do filho de outra pessoa. Enquanto outra pessoa cuida do filho dela. Que aí pode ter até uma questão ética, né? A mãe cuidando do filho pode não ser bom, porque ela pode levar determinados cuidados que superem os cuidados técnicos que aquela pessoa, que aquela criança deva ter. E isso aí deve ser tratado com muita seriedade. Então, essa carga emocional que talvez a mãe leve ao acompanhar o filho, talvez não seja bom. Isso é só um pensamento meu que não vale de muita coisa, né? Mas que vale a exposição disso. Eu quero ter aqui uma pergunta, viu, Álvaro? Toné, sem aquelas perguntas casca grossa aí, pelo amor de Deus, viu? Hoje eu vou amenizar um pouco. Sobre a questão de bullying. Bullying? Geralmente que eles sofrem bullying. Uma criança normal já sofre. Imagine uma pessoa que tem espectro autista, né? Uma criança, um estudante. E aí, quando tem esse bullying por parte dos alunos numa determinada escola, quem seria o alvo do processo? Os pais desses alunos foram identificados, o professor que não tomou providência, ou a escola? Qual seria o alvo do processo? Quem seria? Toné, a prevenção, a prática do bullying é uma obrigação das escolas. A conscientização de que o bullying pode fazer mal e muito mal a uma pessoa é de toda a sociedade e deve começar em casa, tá? Não existe implicação penal para isso. Não é um crime a prática de bullying e criança, né, menor de 18 anos não comete crime.
Existe o ato análogo, né? É porque eu não sou criminalista, mas é um ato infracional análogo a crime. Aí, no caso, seria a escola que seria... A escola é responsável pela... no processo. Não, ela não é responsável. Ela tem que ter determinadas medidas, determinados cuidados para que não ocorra o bullying. Mas é importante, Toné, a gente entender bem que o que é bullying e o que não é, porque existe uma linha muito tênue, né? Eu tenho um amigo, né, Flávio Ribeiro, um grande amigo meu, um dos melhores jogadores de vôlei que esse país já viu, foi seleção brasileira, um negão de 2 metros de altura, forte como um touro, saltava mais de 1 metro, o cara era cruel mesmo. Depois que veio essa questão do bullying, né, o politicamente correto, eu comecei a chamar, a gente sempre chamou ele de negão. Aí eu comecei a chamar ele de Flávio, ele chegou pra mim, pô, Bran, a gente é amigo há 30 anos, velho. Eu sempre fui o negão. Eu não vou ser o Flávio agora, eu vou continuar sendo o negão. Cara, por favor, não me chama de Flávio, me chama de negão. Pra ele, porque assim, o bullying, embora o agente que esteja praticando, muitas vezes fale com maldade... Pejorativamente? A pessoa que recebe, às vezes, não recebe com maldade, e às vezes a pessoa que fala também não fala com maldade. Há muita subjetividade nisso. Me chamar de gordinho, pra mim não quer dizer nada. Eu acho até maneiro, né? Se me chamar de magrinho... De magrinho... Você vai chamar um preto de... ou branquinho, aí é que é tudo depende disso, né? Mas assim, hoje a gente vive um momento em que a gente precisa ter determinados cuidados, né? Muito cuidado, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir, né? Como ela vai receber aquilo. Me chamar de gordinho, de gordo, de gordão, eu tenho amigos que me chamam de baleia, de chupeta de baleia, eu não tô nem aí. Pra mim é brincadeira, tá indo, né? Então eu não ligo muito pra isso, mas tem pessoas que se sentem, que não gostam, que pra eles foi ruim, e aí sim a gente percebe o quanto o bullying pode prejudicar, e pode prejudicar muito, tá? Muito mesmo, muito. Existem pessoas que levam traumas pro resto da vida, e às vezes são traumas que não normais. tratáveis. No caso, a gente tá falando até de crianças, de estudantes, normais, sofrem bullying, imagine um com espectro autista. Pois eu já gostaria, especial mesmo. Eu já gostaria de trazer essa reflexão aqui, pro que você falou, e pro que você falou também, Pérola, 5 minutos atrás. Você falou de pessoas normais. Normais. Pois é. O que é normal? Não sei o que é normal. Então. O novo normal, sim, não seria o espectro autista, porque ao se identificar que a criança tem um transtorno de espectro autista, você realmente, sua maneira, seu comportamento deve ser outro. Mas é diferente. Ele Exatamente. Não é normal. Ele é normal igual aos outros. Ele só é diferente. Mas para uma criança, um adolescente que não tem formação nenhuma, aquilo ali já é uma pessoa especial. Então já pode até tratar com... Não, ele não pergunta nada a ele, não, ele não sabe fazer. Vai fazer um trabalho em grupo. Não bota ele não, porque ele quer saber mais do que todo mundo, não sei o quê. Tem esse aspecto. Não, é meio complicado isso. Então, ele tem que Existe isso. Não, sim, pode ser considerado. A exclusão dele. A exclusão dele. Pode Exatamente. ser. Mas assim, o que eu quis trazer aqui foi esse conceito de normal, de normalidade, que a gente não sabe qual é. A gente não consegue, isso é normal, isso não é. Até porque cada pessoa pensa de um jeito, cada sociedade age de uma maneira. Coisas que são completamente impensáveis na nossa sociedade, em outras são absolutamente normais, né? São comuns. E você falou de mães atípicas, famílias atípicas. Não foi essa expressão que você usou? Eu dei uma entrevista lá na Ilhéus FM sobre o mesmo tema e até conversei lá com meu amigo Vila Nova, que deve estar nos assistindo. Eu acho essa expressão já começa equivocada. Porque quando a gente bota atípico, né, é a mesma coisa do normal. Ela não é atípica, é típica. Ela só é uma família diferente. E tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente aparelha para rotular um grupo de pessoas ou uma pessoa traz segregação, traz separação.
isso não é bom para a sociedade. Então, é uma família típica, porém Agora, é diferente. Esse é um termo que as próprias mães, elas que utilizam. Então, eu estou botando o meu ponto de vista. Ah, É pessoal, é o meu conceito pessoal que eu tô trazendo. Elas são típicas, é uma família típica, só que tem uma pessoa, um filho, alguém na família com um transtorno do espectro autista. Mas é uma família absolutamente típica. E no meu ponto de vista, assim, sem qualquer crítica a quem utiliza um conceito diferente desse, tá? Que acredita no conceito da família atípica. Enquanto a gente tiver na cabeça que existem grupos de pessoas diferentes, a gente vai ter segregação. E isso não é bom para a sociedade. A nossa sociedade tem que ser em união. Precisamos sim tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Isso é o que apregoa o princípio da isonomia que está na nossa Constituição Federal. Tratar os iguais de forma igual e os diferentes os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Princípio da isonomia. Olha, esse é um termo, então, nessa continuação, né, já que a gente está no mês de conscientização, esse é um termo que as mães, elas utilizam. Eu acredito que elas não recebem, eu pelo menos não sou mãe, eu falo já num ponto de vista, enxergando o que eu recebo aqui. Tanto de entrevista, quanto aqui também virá, né, participar. Ela mesmo quem se coloca como mãe atípica e as diversas outras mães, os pais também. Eu acredito que esse mãe atípica, família atípica, não seria uma família diferente do normal. Seria uma família com uma condição diferente, como a gente volta a falar. Uma criança normal, mas com algumas necessidades especiais, que precisa, sim, do mesmo afago, do mesmo amor, dos mesmos direitos. Mas se torna uma mãe atípica até mesmo para conscientizar as pessoas de que o TEA existe e que precisa ser falado. Porque se a gente não falar, as pessoas vão continuar com esse mesmo tabu. Ai, porque não é normal. E continua esse preconceito indiscriminado. Então, assim, aconteceu agora recente, na cinquentenário, um desfile onde diversas mães estavam ali com os seus filhos e elas utilizavam essas plaquinhas. Eu acredito que usar esse termo para elas é mostrar para a sociedade que ela tem um filho com essas necessidades e que eles são tão capazes como os outros, mas que eles têm essa necessidade. Tanto que hoje é utilizado bastante uma pulseirinha com os quebra-cabeçazinhos, né? É a forma. Esse é o símbolo ali. Exato. E esse quebra-cabeça colorido, ele é utilizado ali tanto em crachá quanto em pulseira, justamente para mostrar o que a gente não vê em outros transtornos. E por que seria utilizado esses crachás, essas pulseiras? Esse uso é justamente para identificar que aquela pessoa tem o TEA. Mas por que colocar, rotular? Então você está rotulando. Não é uma rotulação. É para você mostrar que o autismo, como era chamado antes, ele existe. Hoje, apesar da ciência, da medicina não comprovar de onde vem, tem algumas questões sim que eles consideram ambiente externo, fatores genéticos, mas ainda existe uma grande dificuldade de se entender de onde vem esse espectro autista. Então, por isso, é utilizado essa pulseirinha, é utilizado esse crachá. Não é para diferenciar aquela criança da sociedade. É para dizer que ela é normal, mas que você tem que entender. Ela é tão normal como você. Então, às vezes, o comportamento que a gente acredita que seja diferente de uma criança, por exemplo, eu vou utilizar aqui algo que é bem comum no espectro autista. Às vezes a criança não gosta de barulho, aí está em público e às vezes a pessoa que não consegue se conscientizar já se estressa, já fica nervoso, faz um comentário ali ofensivo, ou a criança demonstra ali algum comportamento que para você, que tem, né, um pensamento de que todos serão normais, acredita que aquele comportamento seja errado, seja errôneo ou que não quer aceitar, aquela criança ela tem um tipo de transtorno. Então, se conscientize que ela é normal, mas ela tem um tipo de transtorno. Você querendo aceitar ou você não querendo aceitar. Então, por isso que ela vai estar com aquela pulseirinha, com aquele colarzinho bonitinho para uma forma de identificação. Mas é terrível esse rótulo, eu acho, porque você já olha com a pele, já é diferente. Aí o tratamento vai ser diferente, eu já não
Concordo com isso. Eu, por Já fica vezes, complicado, acredito né? que eu, por vezes, Toné, no mundo que a gente vive hoje, que as pessoas fazem, né, essa discriminação toda, é necessário sim. Por quê? Porque às vezes a criança chora, a criança faz algo ali e que as pessoas não conseguem entender e não aceitam, acha que é uma birrinha e não é uma birra. Então a mãe fica até constrangida. E quando você entende, olha, tá com a pulseirinha ou tá com cola, entendeu? Eu acho que as Não, eu pessoas compreendo com você. Produção, tem mais 5 minutos que eu gostaria de falar sobre os direitos do autista, que o assunto estendeu. Eu gostaria de falar disso. É possível, produção? Nem respondeu, acho que não. Tá, 3 minutinhos. Ó, eu concordo com tudo que você falou, respeito, entendo e compreendo, mas mantenho o meu ponto de vista. Não são atípicas, são típicas, são normais. São normais. E isso vai fazer com que a gente construa uma sociedade melhor. Pessoal, vou falar rapidinho aqui dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Nosso tempo está acabando, minha orelha já foi puxada, então eu vou ler rapidinho aqui. O artigo 3º da Lei Berenice Piana entrega alguns direitos. Vamos lá. O inciso 1, a vida digna, a integridade física, moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Já o inciso 2 fala a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. O inciso 3 diz o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, pedagogo, tudo isso, a nutrição adequada e a terapia nutricional, porque algumas dessas pessoas não conseguem se alimentar normalmente, os medicamentos, que também é um dever entregar esses medicamentos, um dever do Estado, uma obrigação estatal, e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. O inciso 4 já traz a educação, ou seja, ele tem o direito à educação e ao ensino profissionalizante. A moradia, inclusive a residência protegida, caso aquela família não dê conta ou não queira, porque muitos pais não querem aquela criança, ele pode inclusive mudar de lá, tá? Ao mercado de trabalho, então existem políticas para que sejam contratadas pessoas com esse transtorno, e a providência social, né, tal, e outras coisas. E acho importante mencionar aqui também um benefício, passe livre, tá, sistema de transporte interestadual. E tem mais um aqui, peraí gente, já está acabando, é rapidinho. Meia entrada para shows, e tem direito também a, dependendo do caso, aposentadoria com tempo reduzido, dependendo do grau, tá? Meia entrada para shows e direito a um benefício assistencial de um salário mínimo para as famílias consideradas de baixa renda. Pessoal, vou me despedir antes que me cortem. Obrigado, desculpa a correria do programa de hoje, mas é um assunto legal e acho que discutimos muito bem e precisamos discutir isso muito mais para que a sociedade saiba mais e exija mais. A você, muito obrigado e um beijo. Beijo, Pérola. Beijo, Toné. Um abraço.